foi no funeral de Harley. O primeiro amor do meu marido, Stephen Chandler, matou minha filha, Harley, em um acidente de atropelamento e fuga. Stephen, que era advogado, se esforçou muito para ajudá-la a se livrar da punição. Assim, ela recebeu uma carta de compreensão. Quando questionei, ele parecia impaciente. Ele disse: Mia se sente culpada. Harley não pode voltar à vida. O que mais você quer? O que eu queria? Quero que ela pague o preço pela vida do Harley. É claro que também não pouparei o Stephen. Bebê, eu sou sua mãe. Abra seus olhos e olhe para mim. Harley estava deitado na cama, cercado por equipamentos médicos. Mal tinha pegado o bolo quando recebi uma ligação da polícia de trânsito. Antes que eu pudesse ir muito longe, meu celular tocou. A pessoa ao telefone me disse que a Harley havia sofrido um acidente de carro e que estava sendo tratada no hospital. Minha mente ficou em branco. Então não consegui ouvir o que estava sendo dito do outro lado. Larguei o bolo e corri para o hospital. Enquanto corria, liguei para Stephen, mas a ligação continuava sendo desconectada. Quando cheguei ao hospital, Harley ainda estava sendo tratada. O médico me disse que seu baço havia se rompido. O externo e as vértebras lombares estavam fraturados em vários lugares. Ela tinha vários graus de sangramento e danos cerebrais. Eles me disseram para estar mentalmente preparado. Eu, que estava me segurando, não conseguia mais controlar minhas emoções. Ajoelhei-me na porta da sala de cirurgia, soluçando e uivando silenciosamente. Parecia que alguém estava apertando meu peito com uma mão gigantesca, impedindo-me de emitir qualquer som. Naquele momento, recebi uma mensagem de Stephen. Algo aconteceu com a Mia. Preciso estar com ela. Não posso voltar para casa para comemorar o aniversário da Harley hoje. Diga a ela que vou compensá-la em dobro no próximo ano? Imediatamente enxuguei minhas lágrimas e liguei para ele. Dessa vez, a ligação foi rapidamente conectada. Nem tive a chance de dizer nada. Stephen disse com indiferença: Chloe Hawke, você pode ser sensata? Mia é uma estranha aqui. Não posso ajudá-la? Você pode parar de ser ciumenta e desconfiada o tempo todo? Quando eu estava prestes a dizer algo, Mia Hunt o chamou gentilmente. Stephen desligou o telefone imediatamente. Eu estava extremamente ansiosa. Enviei várias mensagens para ele. Harley está com problemas. Ela está sendo tratada no hospital? De acordo com o médico, seu estado não é bom. Por favor, venha logo. Mas ele não respondeu a nenhuma de minhas mensagens. Quando liguei para ele novamente, seu telefone estava desligado. Naquele momento, Harley foi empurrada para fora da sala de cirurgia. Fui imediatamente até ela. O médico balançou a cabeça com pesar, dizendo: Fizemos o melhor que pudemos. Sua família deve vê-la pela última vez. Naquele momento eu estava desamparado. Minha visão ficou turva. Quase caí. A enfermeira rapidamente me amparou. Não posso acreditar nisso. Há algumas horas minha filha estava animada. Agora ela está deitada na cama com um ventilador, mal respirando. Reprimi minha tristeza e liguei para minha família. Minha mãe estava chorando muito. Os olhos do meu pai estavam vermelhos. Depois de procurar, ele não encontrou Stephen. Ele reprimiu sua raiva e perguntou: Harley está morrendo aqui. Onde está o Stephen Chandler? Eu balancei a cabeça enquanto chorava. Meu pai ficou com raiva e me repreendeu com algumas palavras. Em seguida, ele fez várias ligações telefônicas para Stephen. Ele, que tem uma ampla rede de contatos, logo saiu furioso do hospital. Eu não tinha tempo para mais nada. Estava totalmente concentrado na Harley. De repente, Harley gritou fracamente: Mamãe!
Imediatamente agarrei sua mãozinha, dizendo: a mamãe está aqui. Bebê, a mamãe está aqui. Harley se esforçou para abrir os olhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela perguntou: mamãe, onde está o papai? Eu vi o carro dele. Eu queria encontrar o papai, mas o papai não viu a Harley. Ele bateu na Harley, mas a Harley não o culpa. Harley quer o papai. Sua voz ficou cada vez mais baixa. Então, de repente, ela vomitou sangue em grandes bocados. O sangue espirrou na máscara de oxigênio, manchando meus olhos de vermelho. Eu a chamei desesperadamente, segurando-a com força. Vários médicos se apressaram e me tiraram de lá. Antes que tivessem a chance de levá-la para a sala de cirurgia, eles começaram a resgatá-la. A ressuscitação cardíaca e o desfibrilador repetidamente fizeram seu pequeno corpo voar. Seu cérebro, como uma máquina com defeito, emitia um som agudo de explosão. Havia camadas e mais camadas na frente de meus olhos. Eu não conseguia ver nada. Bip, bip, bip. Uma série de sons de instrumentos me acordou. Minha mãe se virou e começou a chorar. Olhei para o médico de forma entorpecida e disse: continue. Por que você parou? O médico se curvou diante do cadáver. Ele me disse: sinto muito. O paciente morreu. Bobagem. Eu corri e imitei as ações do médico para fazer a RCP nela. Eu disse: ela não está morta. Seu coração está batendo. Se o Senhor não a salvar, eu mesma a salvarei. Pressionei a palma da mão repetidas vezes. As lágrimas brotaram em meus olhos, caindo em seu rosto e peito. Engasgando com minhas palavras, eu disse: ela tem apenas 6 anos de idade. Como ela poderia morrer? Ela não está morta. Minha mãe veio correndo e me abraçou dizendo: Chloe, a Harley se foi. Eu teimosamente disse: ela não está morta. Ela não vai morrer. Ela tem apenas 6 anos de idade. A Harley tem apenas 6 anos de idade. Ela é tão comportada e fofa. A culpa é minha. Por que não a trouxe comigo? Por que não tomei conta dela? Por que fui buscar aquele maldito bolo? A culpa é toda minha. Dei um tapa forte no meu rosto. Uma onda de ódio se espalhou por todo o meu corpo. Soube pela polícia de trânsito que a pessoa que matou Harley no acidente de carro foi Mia Hunt. Depois de assistir ao vídeo do incidente, eu sabia de tudo. Mia estava dirigindo o carro de Stephen. Harley achou que era Stephen. Ela correu para lá animada, mas Mia bateu nela e fugiu. O que é ridículo é que Harley pensou que era seu pai que estava no carro até ela morrer. Ela sorriu, dizendo que não era culpa dele. Stephen, o pai dela, a abandonou e ficou com a mulher que a matou. Stephen mentiu para mim, dizendo que havia enviado o carro para conserto, mas acabou emprestando-o para Mia. Após a morte de Harley, meu pai levou Stephen ao hospital à força. Ele estava coberto de lama. Seu rosto estava todo machucado. Meu pai o agarrou e o segurou. Ele não era mais o grande e majestoso advogado de sempre. Stephen me viu. Com ar de culpa ele disse: Chloe, me desculpe. Eu não sabia. Eu não respondi. Dei-lhe um tapa. Stephen queria discutir mais, dizendo: Chloe, acredite em mim. Meu celular ficou sem bateria. Não vi as mensagens que você enviou. Olhei para ele com indiferença, dizendo: e a Mia? Stephen ficou ansioso e disse: não tem nada a ver com ela. Ela não sabia que aquela pessoa era o Harley. Foi um acidente. Nesse momento ele estava protegendo Mia. Uma sensação de desolação surgiu em meu coração. Enquanto falávamos, Mia saiu correndo de algum lugar e ficou na frente dele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas.
Com uma aparência ao mesmo tempo lamentável e corajosa, ela disse: Chloe, se você tiver alguma queixa, venha até mim. Não tem nada a ver com o Stephen. Eu fiz uma careta. Estou procurando por você. Em meio à sua exclamação, agarrei seu cabelo e bati sua cabeça com força contra a coluna da cama. A dor intensa fez com que ela gritasse. Stephen pareceu chocado, com a intenção de ir até lá para ver como ela estava. Meu pai o impediu. Agarrei sua cabeça e a bati contra a parede mais algumas vezes. O sangue escorria por sua testa. Seu rosto ficou pálido. Por um momento tive vontade de matá-la. Posso tolerar que ela tire o Stephen, mas a Harley é a minha vida. Quem tocar nela morrerá. Mia se ajoelhou no chão, suplicando e implorando continuamente por perdão. Ela disse: Sinto muito, Chloe. Não foi intencional. A Harley saiu correndo de repente. Eu não consegui pisar no freio a tempo. Eu sei que dizer qualquer coisa agora é inútil. Estou disposto a dobrar suas perdas. Compensação? Fiz uma careta. Está bem. Olhei para ela, dizendo com indiferença: Dê-me sua vida como compensação. Chega! Stephen não conseguia mais suportar isso. Ele puxou Mia para cima e a protegeu atrás dele, dizendo: Todos nós estamos tristes com a morte da Harley, mas ela não pode ser trazida de volta à vida. Devemos esperar ansiosamente por isso. Olhei para ele incrédula. Minha filha acabou de morrer. Ele inesperadamente protege o culpado e me aconselha a olhar para frente. Stephen, você é um ser humano? Harley é sua filha. Ela tem apenas 6 anos de idade. Ela estava chamando por você até morrer. E quanto a você? Você estava acompanhando o assassino que a matou. Você nem sequer a viu pela última vez. Quem você pensa que é para me aconselhar a esperar? Eu encarei com os olhos vermelhos. Eu disse: se não fosse por você, como a Harley poderia morrer? Se não fosse por você ter emprestado o carro para Mia, como Harley poderia sair correndo e ser atropelado? Foi você. Você matou o Harley. Eu gritava o tempo todo. Ele está relacionado com a morte de nossa filha. Ele está aqui, pedindo que eu olhe para frente com generosidade. Ele é um ser humano ou não? Stephen não se atreveu a olhar diretamente em meus olhos. Ele disse com culpa: eu não queria que isso acontecesse. Vou compensá-la no futuro. Teremos outros filhos. Mia olhou para ele inconscientemente quando ouviu isso. Em seguida, ela franziu os lábios com força, revelando uma ponta de mágoa. Quanto tempo faz que Harley se foi? Ele não só não se sente culpado, como também não derramou uma única lágrima. Ele até quer um segundo filho. Meu pai ficou tão furioso que se levantou primeiro e deu um soco no rosto de Stephen. Ele disse: Você quer outro filho? Stephen, deixe-me lhe dizer uma coisa. Você causou a morte de minha neta por causa dessa mulher selvagem. Esse assunto ainda não acabou. Não quero apenas que você vá para a cadeia, mas também que seu casamento termine. Não machuque minha filha novamente. Minha mãe me deu um tapinha para me confortar, mas olhou para Stephen com indiferença. No passado, ela tinha se entusiasmado com ele. Ao saber que iríamos nos divorciar, Stephen entrou em pânico e disse: Chloe, eu sei que estava errado. Não vou me divorciar de você. Eu amo você. Não vou me divorciar de você. Como ele ousa dizer que me ama? Ele é ambíguo sobre seu relacionamento com a Mia e afirma me amar. Ele diz que me ama. Quando nossa filha estava no hospital, eu implorei a ele. Mas ele ficou com a Mia. Eu costumava acreditar de verdade que ele me amava. Eu também o amava. Tínhamos uma família feliz. Ganhamos liberdade financeira. Temos uma casa, um carro e uma filha adorável.
tudo mudou desde que a Mia apareceu. Ele começou a voltar para casa mais tarde. Começamos a discutir com mais frequência. O motivo de nossas discussões gradualmente mudou de assuntos triviais para Mia. Stephen disse: a Mia se divorciou. Não é fácil para ela ficar sozinha. Nós éramos colegas de classe, então vou ajudá-la o máximo que puder. Então, ele começou a passar o tempo todo com ela. Ele a levava para as reuniões de sua empresa, fazia compras com ela. E passava a noite na casa dela quando ficava bêbado. Eu suspeitava que ele havia quase esquecido que tinha uma família. Expressei minha insatisfação. Ele me acusou, tentando me fazer perder a moral. Ele disse: Chloe, quando foi que você se tornou tão insensível? Você também é uma mulher. Não pode ter um pouco de compaixão? Antes de a Harley sofrer um acidente de carro, Stephen não voltou para casa por uma semana. Ele disse que estava em uma viagem de negócios. Depois de minhas insistentes solicitações, ele finalmente concordou em voltar e comemorar o aniversário de nossa filha. Harley estava tão feliz que não dormiu por várias noites. Ela estava contando os dias para o retorno do pai. Mas o que veio foi a notícia de sua morte. Ela morreu aos 6 anos de idade. Olhei para o Stephen sem expressão e disse: se você não quiser o divórcio, tudo bem. Os olhos de Stephen se iluminaram. No momento seguinte, seus olhos se apagaram novamente. A condição é que a Harley consiga sobreviver. O rosto de Stephen mudou. Quando ele estava prestes a se aproximar para me abraçar, Mia se antecipou a ele. O ferimento em sua testa continuava sangrando, fazendo com que ela parecesse particularmente assustadora. Ela apoiou a cabeça e fingiu se apoiar em Stephen, dizendo: Stephen, minha cabeça está doendo. No segundo seguinte, ela desmaiou em seus braços. Stephen já não se importava com mais nada. Ele a pegou e correu gritando por um médico. Ao ver isso, meu pai tocou seu peito. Ele estava muito irritado para dizer qualquer coisa. Fui para casa e fiz as malas. Os pratos na mesa ainda não tinham sido limpos. Todos eram os favoritos de Harley. Na parede do fundo, havia cordões de balões rosa e brancos. Os adesivos diziam: Feliz aniversário, querida Harley. Essa cena me fez chorar novamente. Fiquei louco. Quebrei tudo no quarto em pedaços. Mesmo assim, não consegui me livrar do ódio em meu coração. Entrei correndo no quarto e tirei a foto do casamento. Eu a pisei e pisoteei até que ela ficasse suja e deformada. No dia do funeral de Harley, os pais de Stephen chegaram devagar. Depois do acidente de carro de Harley, eu os informei pela primeira vez. Eles recusaram, dizendo que a viagem era muito longa. Eles apareceriam no dia do funeral. Eles não gostavam da Harley desde sua infância. Afinal de contas, ela era uma menina. Eles estavam me incentivando a ter um segundo filho, tanto aberta quanto secretamente. Eu discordei. Eu lhes disse que só teria um filho nesta vida. Que era o Harley. Eles não vinham visitar a Harley o ano todo. Quando ela estava no hospital, eles nem sequer apareceram. Agora, eles estavam fingindo estar tristes e chorando em frente ao túmulo de Harley. Choraram por um longo tempo de forma fingida. Por outro lado, minha mãe havia desmaiado várias vezes e meu pai estava derramando lágrimas enquanto a apoiava. Depois que o funeral começou, Stephen chegou apressadamente. Eu sabia que ele estava acompanhando a Mia no hospital nesses dias. Meus pais e eu cuidamos de tudo no funeral de Harley. Stephen tentou se aproximar e me puxar, mas eu o evitei. Ele tocou o rosto sem jeito e ficou ao lado de seus pais. Após o funeral, joguei o contrato de divórcio para ele. Stephen esfregou o rosto cansado, dizendo: Chloe, você pode parar de fazer uma cena?
De fato, não está acontecendo nada entre mim e a Mia. É mesmo? Fiz uma careta para ele. O que você tem feito nesses dias? Stephen ficou atônito por um momento. Depois de um tempo, seus olhos se desviaram. Ele disse: algo está acontecendo na empresa. Fui tratar do assunto. Alguns dias depois, descobri do que Stephen estava falando. Eu buscaria vingança por Harley. Eu estava me culpando, lamentando a morte de Harley e organizando seu funeral. Ao mesmo tempo, Stephen, seu pai biológico, estava pensando em como ajudar Mia, a assassina, a se livrar da punição. Ele lhe enviou uma carta de perdão em nome do pai de Harley. Ao pensar que Mia poderia não ser processada por causa do que Stephen havia feito, fui ao limite. Corri para o escritório de advocacia dele, abri a porta do escritório e o esbofeteei com força. Stephen, sua besta. Harley é sua filha. Como você pôde fazer isso? Stephen reagiu rapidamente e disse em voz baixa: Chloe, eu estava apenas fazendo o meu trabalho. O que mais você quer? Desde o acidente de Harley, Stephen sempre se mostrou indiferente. Era como se a pessoa que tivesse morrido não fosse de sua carne e sangue. Ele até virou o jogo e defendeu Mia constantemente, difamando Harley. Sua falta de vergonha me enojou. Eu disse: ela é uma vítima? Então o que é Harley? Stephen deu de ombros impotente e disse: no final das contas, a Harley é a culpada por essa questão. Eu não aguentava mais. Eu gritei dizendo: o maior erro dela é ter um pai como você. Não, a culpa é minha. Fui eu que fiz com que ela tivesse um pai como você. Stephen olhou para mim como se eu não fosse razoável. Ele disse: Chloe, não importa o quanto você faça uma cena, isso não mudará nada. A Harley está morta. Temos que pensar em viver. Eu fiz uma careta e disse: Stephen, se não fosse a Mia que tivesse matado a Harley hoje, você diria essas coisas? Stephen ficou atônito por um momento. Seus lábios tremeram por um momento, mas ele não disse nada. E eu sabia a resposta. Stephen, alguém tem que pagar o preço pela morte de Harley. Olhei para ele com indiferença e disse: nunca deixarei a Mia ir embora. Depois de dizer isso, fui embora sem olhar para trás. Logo, o veredicto sobre a responsabilidade pelo acidente saiu. Foi decidido que Harley era o principal responsável e Mia era a segunda responsável. Com a carta de perdão de Stephen, Mia não precisou arcar com a responsabilidade criminal. Eu havia pago o seguro do carro de Stephen. No final, Mia, a culpada, não precisou ir para a cadeia nem pagar um centavo. Em frente à delegacia de trânsito, os olhos de Mia brilharam com uma ponta de orgulho. Então ela fingiu dizer: Chloe, sinto muito por você. É justo que você me bata e me repreenda. Farei o possível para ganhar dinheiro para compensar sua perda. Espero que seu relacionamento como casal não seja afetado por minha causa. Stephen me aconselhou dizendo: Chloe, devemos esquecer tudo o que aconteceu. Ainda somos jovens e teremos filhos. Fiz uma careta e disse: Stephen, você perdeu a memória? Enviei o contrato de divórcio para o seu escritório de advocacia. E você? Olhei para Mia e disse: você acha que vou deixá-la escapar tão facilmente? Mia entrou em pânico por um momento. Ela segurou o documento de determinação de responsabilidade em suas mãos e fingiu estar calma. Então ela disse: agora estamos em uma sociedade sob o Estado de Direito. Além disso, a polícia decidiu que eu não tive culpa. O que você pode fazer comigo? As palavras de Mia me fizeram lembrar de algo. Quando fui buscar o bolo naquele dia, pedi à babá que levasse Harley a um parque para pais e filhos nas proximidades. Eu não estava presente na cena do acidente de carro. Mas não acreditava que as coisas pudessem ser acidentais.
Mia estava dirigindo o carro de Stephen perto do parque para pais e filhos. Harley viu Mia por acaso. Então, por acaso, Mia bateu nela. Deve haver alguns fatos ocultos que eu não conheço. O local onde Harley sofreu o acidente ficava em uma área residencial. Muitas pessoas testemunharam a cena naquele dia e ajudaram a enviar Harley para o 911. O motorista da Harley publicou uma postagem online de alta recompensa pedindo ajuda. Quem pudesse fornecer pistas sobre o acidente de carro naquele dia receberia uma generosa recompensa. Em pouco tempo houve quase 100 respostas. Algumas eram de espectadores curiosos e outras de pessoas informadas que me incentivavam silenciosamente. Recebi muitas fotos em minhas mensagens privadas. Todas eram fotos de Harley deitado em uma poça de sangue, respirando fracamente após o acidente. Cada foto estava me torturando. Pisquei os olhos e me forcei a olhá-las uma a uma, tentando encontrar evidências do crime de Mia. Depois de ver cada foto, fiz uma longa pausa antes de continuar. Mas ninguém capturou todo o processo do incidente com o carro. A filmagem de vigilância mostrava apenas o motorista dirigindo e Harley saindo de repente. E o momento em que Mia não conseguiu evitar bater em Harley. Quando eu estava desesperada, de repente recebi um vídeo de 2 minutos de duração em minha mensagem particular. Ele foi enviado de uma conta certificada como fotógrafo. Segundo ele, seu filho estava brincando no andar de baixo naquele dia e ele poderia ter capturado algo. Cliquei no vídeo com entusiasmo e o assisti quadro a quadro em uma velocidade de 0,5x. Por sorte, a lente do fotógrafo estava voltada para o carro naquele dia. O vídeo era de alta definição. Fiz zoom na tela, embora houvesse uma camada de vidro entre elas. Pude ver que Mia notou Harley no momento em que ela saiu correndo. Mia não diminuiu a velocidade. Seus olhos estavam cheios de luz fria e um toque de zombaria. De repente, Harley bateu em Harley. O pequeno corpo de Harley foi atingido por uma explosão de força tremenda voando para o céu. Agora Harley caiu no chão, com sangue escorrendo de sua boca. Não pude deixar de soluçar. Não aguentava mais assistir. Cerrei meu punho. Com as unhas cravadas em minha carne, não estava sentindo nenhuma dor com o sangue escorrendo. Juro que buscarei justiça para Harley e farei com que Mia pague o preço. A Mia não pode fugir agora. Este vídeo é a melhor prova. Apresentei o vídeo e a relação entre Mia e Stephen à polícia, um por um. Após a morte de Harley, Stephen ficou no hospital, acompanhando Mia. Na filmagem de vigilância, Mia estava deitada debilmente na cama com uma camada grossa de gás enrolada na cabeça. Foi porque eu havia batido sua cabeça. Para mostrar generosidade, ela não me processou. Quanto a Stephen, ele parecia preocupado e a alimentou. Ele até soprou sobre a comida para esfriá-la. A cena dos dois sorrindo um para o outro foi particularmente desagradável. Eu me perguntava se ele se lembrava de que seu filho estava deitado no necrotério frio do hospital e que a culpada era a perversa mulher à sua frente. Mulher malvada à sua frente. Mia foi detida. Naquele dia, Stephen me procurou com raiva. Chloe, por quanto tempo mais você quer fazer uma cena? Mesmo que a polícia encontre a Mia culpada, ela só pegará uma pena máxima de 3 anos. Olhei para ele com indiferença e disse: e se for assassinato? O rosto de Stephen mudou. É isso mesmo. Isso não é mais um acidente de trânsito comum. É um assassinato premeditado e intencional. No início, Mia insistiu que foi Harley quem saiu correndo de repente. Ela não notou a Harley, o que causou a tragédia. A polícia investigou e descobriu que ela vinha seguindo Harley secretamente há algum tempo. Embora ela tenha se disfarçado todas as vezes, foi possível confirmar por meio de comparação técnica que era ela.
No dia do acidente de carro, Mia insistiu que não conhecia Harley. A polícia encontrou centenas de registros de navegação de normas de trânsito relacionadas em seu computador, o que confirmou que ela tinha Harley como alvo há muito tempo. Em seguida, ela pegou emprestado um carro de Steph para cometer o crime. Stephen indiretamente se tornou um cúmplice e matou sua filha. Diante de evidências sólidas, Mia chorou e confessou seus pecados. Mia e Stephen eram colegas de classe no ensino médio. Eles tiveram um breve relacionamento. Stephen nunca mencionou esse assunto para mim. Ele só me disse que eles eram colegas de classe. E foi por isso que ele se preocupou muito com ela quando ela se divorciou. Depois de se formar no ensino médio, Mia foi forçada por sua mãe a se casar com um homem que era mais de 10 anos mais velho do que ela. O homem era alcoólatra e abusivo. Ela sofreu muito em seu casamento. Depois de se livrar do casamento infeliz, ela se reencontrou com Stephen. Ele havia se tornado um advogado bem-sucedido e não era mais o garoto pobre sem nada. Ela não queria perder nenhuma oportunidade que pudesse mudar seu destino. Confiando na amizade que tinham no passado, ela se aproximou facilmente de Stephen. Stephen a tratou de forma diferente. Eles estavam se tratando de forma ambígua. Stephen não estava disposto a fazer uma promessa a ela. Ela achava que era por causa de nosso filho e que Stephen não conseguia se livrar dele. Nosso filho havia se tornado o principal obstáculo em seu caminho em busca da felicidade. Por isso, ela cruelmente se livrou de Harley. Quando soube da verdade, achei a atitude dela absurda. Mas ainda fiquei triste, sentindo uma sensação de inutilidade pela morte de Harley. Mia não fazia ideia de que a razão pela qual Stephen se recusava a se divorciar de mim era o fato de que tudo que ele possuía foi dado pela minha família. Caso contrário, ele não poderia ter entrado no melhor escritório de advocacia para um estágio logo após a graduação. Ele não poderia ter sido promovido em 2 meses. Ele não poderia ter se tornado um advogado sênior em 3 anos. Ele é excelente o suficiente? Não. O diretor do escritório de advocacia onde Stephen trabalha é amigo do meu pai. Sou o único filho da minha família. Toda a enorme propriedade da família será minha no futuro. Como ele poderia abrir mão de tudo isso que foi obtido facilmente? Ele quer avidamente manter os sentimentos de seu primeiro amor ao mesmo tempo. No final, ele sofre um grande fracasso. No dia do julgamento, eu vi Mia. Ela estava usando um uniforme laranja da prisão. Com um rosto simples, ela parecia frágil, como se pudesse desabar a qualquer momento. Agora ela não precisa mais fingir. Ela é realmente lamentável. Mas ninguém mais vai simpatizar com ela. Esse caso atraiu a atenção de todos os setores da sociedade. A opinião pública foi esmagadoramente contra ela. Além disso, seu caso tinha intenções extremamente hediondas. O juiz declarou que Mia seria condenada à pena de morte na hora. Ela ficou imediatamente paralisada. Se não fosse pelo apoio de 2 policiais, ela provavelmente já teria caído no chão há muito tempo. Ela gritava de dor, implorando constantemente a mim e ao Stephen no pátio. Chloe, estou implorando a você. Por favor, me poupe. Eu sei que estava errada. O assassino foi pego, mas a frustração em meu peito ainda estava lá. Cada respiração me fazia sentir sufocado e lento. Era como se uma espessa camada de névoa tivesse coberto meus olhos. Tentei dispersar a névoa, mas ela parecia estar em toda parte. Gritei ao penetrar em meu corpo, correndo e saltando em cada centímetro de minha pele. Estava tentando me arrastar para a escuridão e a dor sem fim. Mia está na cadeia, mas Harley nunca mais voltará. Quando cheguei à entrada do tribunal, alguém conhecido me parou. Era Stephen. Seu rosto estava pálido.
Com ar de culpa e dor, ele disse: Chloe, sinto muito. Eu não sabia que ela faria algo tão louco. Você tem razão. A culpa pela morte da Harley é minha. Eu não mereço ser o pai dela. Olhei para o homem arrependido à minha frente, sentindo-me tranquilo. Stephen segurou minha mão com cautela e disse: Chloe, eu fui enganado por aquela mulher. Você pode me dar outra chance? Vamos começar de novo. Outra chance? Eu ri dizendo: e a Harley? Quem lhe dará uma chance? Stephen, sabe o que eu nunca vou perdoar em você? O rosto de Stephen se enrijeceu. Ele não respondeu. Eu disse palavra por palavra: você nunca se importou com a Harley. Desde a infância até a idade adulta, quantas vezes você a abraçou e brincou com ela? Você nunca compareceu às reuniões de pais dela. No passado eu achava que você estava ocupado, então eu disse a ela que o pai dela estava eliminando os bandidos e defendendo a justiça. Mas foi só quando a Mia apareceu que ela percebeu como é dramática a diferença entre amar e não amar alguém. Stephen se defendeu apressadamente, dizendo: não é assim. Eu interrompi sem querer ouvir sua explicação. Eu disse: se você tivesse se preocupado com a Harley, não teria defendido repetidamente a Mia após a morte da Harley e perdoado facilmente as ações da Mia. Você já pensou no Harley mesmo durante esse tempo? Minhas perguntas foram a face de Stephen que se abriu. Seu corpo alto balançou levemente. Eu o ignorei. No final, olhei para ele de forma significativa e me afastei. Depois daquele dia, Stephen pareceu mudar repentinamente sua atitude. Ele frequentemente enviava mensagens e tentava me influenciar emocionalmente. Chloe, sinto falta da Harley. Sonho com Harley novamente esta noite. Ela continuava me chamando de papai. Nós três éramos muito felizes e contentes. Chloe, eu me arrependo. Sinto muito por ela. Resisti ao impulso de bloqueá-lo e assisti indiferente à sua performance. Fiquei imaginando quando ele ficou assim. Ou talvez este seja o verdadeiro ele. Eu o conheci na faculdade. Naquela época, ele era um talentoso estudante de direito. Ele era bonito e justo. Eu me senti muito atraída por ele. Então, confessei meus sentimentos a ele. Nós nos casamos e tivemos filhos naturalmente. Agora, ele era tão vulgar e hipócrita. Com a morte de Harley, ele tentou me conquistar novamente, mostrando o quanto se importava com Harley. Mas já era tarde demais. Já que esse assunto começou por minha causa, ele deve ser encerrado por mim. Um mês depois, denunciei Stephen ao meu nome verdadeiro por aceitar subornos, forjar provas e infringir os interesses legítimos do escritório de advocacia. No ano passado, Stephen cuidou de um processo para um artista conhecido. Muitas pessoas o conheciam. Meu vídeo se tornou viral rapidamente. A polícia o levou para ser investigado. O motivo pelo qual não o bloqueei foi para permitir que ele baixasse a guarda para que eu pudesse coletar secretamente provas de seus crimes. Com a ajuda do chefe do escritório de advocacia, seus fatos criminosos foram rapidamente confirmados. Ao longo dos anos, ele havia se aproveitado de sua identidade para prejudicar muitas vítimas. Essa escória não era digna de ser um advogado. Antes que a polícia o levasse, Stephen tentou entrar em contato comigo. Chloe, por favor, apague o vídeo. Chloe, você vai me arruinar. Revirei os olhos e o bloqueei. Publicamente, ele era desprovido de consciência e merecia ser punido. Particularmente, ele deixou o lobo entrar em minha casa e matou Harley. Como ele pôde ingenuamente pensar que eu o deixaria ir embora? Stephen foi condenado à prisão. Sua licença de advogado foi revogada. Ele foi banido permanentemente da profissão de advogado. Antes de sair o resultado do julgamento,
viajei pela maior parte dos Estados Unidos. Eu já tinha ido a muitos lugares, tentando encontrar paz interior. Após a morte de Harley, criei a Harley Children's Foundation no segundo ano. Conheci muitos parceiros que pensavam da mesma forma. Encontrei um novo amante. Mais tarde, eu me casei. Concordamos em não ter filhos. Afinal de contas, ninguém poderia substituir o lugar de Harley em meu coração. Mais tarde, nunca mais vi Stephen. Muitos anos depois, meu marido e eu participamos de um evento beneficente em um orfanato. À primeira vista, não reconheci Stephen. Ele estava sujo e fedorento. Tinha olheiras de bêbado. Sua perna esquerda era manca. Ouvi dizer que ele foi espancado na prisão. Quando ele me viu, ficou animado e disse: "Chloe, você tem passado bem todos esses anos?" Forcei um sorriso e disse: "Sinto-me aliviada quando vejo que você não está bem." Ele sorriu amargamente e disse: "Sei que você não acredita, mas sei que estava errado. Passarei o resto de minha vida me arrependendo." Mas ele não tinha mais chance. Deus provavelmente não suportaria o que ele havia feito. Estevão estava morto. Ao atravessar a rua com seu pé manco, ele foi atropelado e lançado pelos ares por um carro em alta velocidade. Devido ao seu comportamento contrário, ele foi o principal responsável e o proprietário do carro foi parcialmente responsável. Depois de receber uma quantia em dinheiro da outra parte, a família de Stephen não mais perseguiu o assunto. A sombra que estava encobrindo meu coração há muitos anos finalmente se dispersou. A luz do sol brilhou através das camadas de obstáculos, iluminando todos os cantos do meu coração. Acho que sentirei falta da Harley para sempre. Vou continuar sentindo falta dela até o dia em que for vê-la. O final. Foi um capítulo extra da perspectiva de Stephen. Se eu pudesse começar de novo, gostaria de voltar ao dia em que Harley sofreu um acidente de carro. Eu voltaria rapidamente para casa, independentemente de tudo. Eu a beijaria e a abraçaria. Tive esse sonho à meia-noite inúmeras vezes. Devo muito à minha filha. Eu costumava ter a vida mais feliz, uma esposa linda, uma filha adorável e uma carreira de sucesso. Minha ganância e arrogância arruinaram tudo isso. Todos os dias na prisão eu era condenado por minha consciência. Todos os dias eu pensava naquela criança a ponto de ter alucinações. Muitas vezes eu a ouvia me chamar de pai. Eu estava imerso na ilusão e não estava disposto a acordar. Mais tarde, quando fui libertado da prisão, vi Chloe. Ela estava indo bem. Estava muito melhor do que quando estava comigo. Ela não acreditava que eu tivesse me arrependido de verdade. Inicialmente, eu queria provar isso pelo resto de minha vida. Mas naquele dia eu vi a Harley. Ela me chamou de pai e correu em minha direção. O carro vindo em minha direção. Meu coração parou por um momento. Eu corri em direção a ela, independentemente de tudo. Bang! Um barulho alto soou. Caí pesadamente no chão, em pleno ar. Naquele momento eu realmente vi a Harley que veio me buscar. Fechei os olhos lentamente com um sorriso.